não existe uma tempestade que não tenha fim. Soberano Deus e eterno Pai, Pai Celestial, mais uma vez nós encontramos, ó Pai, aqui no estúdio desta rádio. Aleluia. Estamos gratos ao Senhor, estamos felizes porque o Senhor tem nos dado o livramento, porque o Senhor tem nos conservado em dia, para que nós possamos agora estar aqui, Senhor, nesse serviço, ó Pai. Aleluia. Oh, meu Pai, estou grato ao Senhor, Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem realizado na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Graças a Deus. Muito obrigado, ó Pai, abençoa, Pai, essa programação. Pai, aonde tiver o ouvinte com o rádio ligado neste momento, ó Pai, eu intercedo por ele, ó Pai. Que o Senhor alcance, ó Pai, a cada coração, a cada vida. Que o Senhor alcance, ó Pai, a cada lar, Pai, que o Senhor venha suprir a necessidade dos nossos ouvintes, ó Pai. Amém. Suprir a necessidade de cada um. Tu conhece, ó Pai, Tu sabes, ó Pai. Ó Senhor, que o Senhor venha dar, Senhor, livramento, que o Senhor venha restaurar a saúde. Glória a Deus. No nome de Jesus Cristo, repreendemos toda a enfermidade, toda a influência maligna vindo da quarta dimensão. Ó Senhor, repreendo agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, e que Teu nome, ó Pai, seja glorificado, e que Teu nome, ó Pai, seja exaltado na vida dessa pessoa. Aleluia. E que nós possamos, ó Pai eterno, a cada dia, Senhor, obedecer a Tua palavra. Cada dia, Senhor, nós se inclinar à Tua palavra. Aleluia. Se inclinar à Tua vontade. Ó meu Pai, ó Senhor, nada mais para nós importa a não ser a Tua palavra, ó, do jeito que ela é, revelada pelo Espírito Santo em nosso coração. Ó meu Pai, nos ajuda a obedecer cada partícula, cada vírgula, cada ponto, cada palavra da Sua palavra, Pai. Que nós venhamos entrar dentro da Tua palavra e que nós venhamos congregar com o Senhor, Pai. Ó Senhor, até então nós obter, ó Senhor, aquele dia maravilhoso que é o dia do arrebatamento. Muito obrigado, ó Pai. Nós aguardamos esse dia, Pai. Oh, meu coração anela para esse dia, Pai, do arrebatamento. Oh, nessa promessa estou firmado, ó Pai, porque estou na Tua palavra e obedeço a toda a Sua palavra, Pai. Oh, obrigado, Senhor. Abençoe cada irmão e cada irmã, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus.
Maravilha. Boa noite a todos os ouvintes. Está entrando no ar o programa A Voz da Mensagem, programa que tem por responsabilidade de levar e pregoar a palavra do Senhor da forma original, do jeito que ela é, e também levar a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo, a mensagem do sétimo anjo do Apocalipse, a mensagem do profeta William Marlon Branham. Estamos muito felizes de estarmos aqui para nós juntamente se alegrarmos na presença do Senhor. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, o irmão Alex. Para mim é uma satisfação imensa de estar entrando pedindo licença para estar entrando no seu lar através dessa emissora, no seu rádio, aí no seu carro, e através da palavra, que as bênçãos da palavra caia sobre a sua vida, que você seja feliz e que a palavra toque no seu coração, que o Espírito Santo venha realizar a sua obra, porque a obra é do Espírito Santo, nós somos apenas um instrumento. Amém? Deus abençoe a todos, fique ligado que já já a poderosa palavra do Senhor com o pastor Daniel Borges. 21h13. Aleluia, Jesus. Boa noite a todos os ouvintes. Graças a Deus por mais essa noite fria e abençoada por Deus, para nós estarmos juntamente mais essa noite reunidos na palavra. Nós estamos nesta noite muito contente e alegre por você estar conosco, você está ligadinho nessa emissora, e pode ter certeza de uma coisa, que o Senhor agradará disso. Porque se você está conectado nessa emissora, é porque você tem sede de ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, nesta noite, poderá novamente falar conosco. Porque a bondade e a misericórdia do Senhor é grande para os seus. Porque nós sabemos que muitos foram chamados, mas poucos são os escolhidos. Pode ser que você, nesta noite, não seja somente chamado, mas escolhido do Senhor para esta noite. Eu quero mandar um grande abraço e a paz do Senhor, Misael ali do Alvorada, também para Daniel, que Deus possa abençoar grandemente o Daniel Munhoz, o Zé Carlos, também que está ligado conosco, está ouvindo esta programação. O irmão que tem visão espiritual, a qual ele não perdeu a oportunidade quando ele entendeu a vontade de Deus, a vontade do Senhor para estes últimos dias e tempo que nós estamos vivendo sobre a terra, e recebeu o nome do Senhor. Graças a Deus, porque nós sabemos que para nós herdar a vida eterna, primeiro nós temos que tomar um nome. Quem é esse nome? Esse nome é Jesus Cristo. Ele que é o poderoso, Ele que é o nosso guia, Ele que é o caminho, Ele que é a verdade, Ele que é a vida. Então, se Ele é o caminho, a verdade e a vida, não há outro. Então nós temos que buscar a Ele de todo o coração. E que o Espírito Santo possa estar trabalhando nas nossas vidas, nesta noite, que nós venhamos não agradar o homem, mas que ninguém vai conseguir agradar o homem, mas que nós possamos agradar a Deus com nossos atos. Eu quero também mandar um grande abraço para o irmão Celso e sua família, que está ali no Jardim das Flores, está nos ouvindo, a Lucimar e família. Também nós queremos mandar um abraço para o Carlos, que está nos ouvindo, ligadinho conosco também. Que a paz do Senhor possa estar resplandecente sobre a vida dele e da sua família. E nesta noite, né, irmão Alex, nós estamos felizes porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. E agora nós vamos dar continuidade numa programação que já vinha, desde o irmão Paulinho já estava fazendo a programação aqui, louvores abençoados.
E que Deus possa continuar abençoando o irmão Paulinho, que estava aqui com o seu companheiro, e ele tem já vários anos que ele vem fazendo esse trabalho aqui, sem divulgar placa de igreja, mas divulgar a palavra do Senhor. E graças a Deus que o Senhor, eu creio pela sua palavra, que Ele está presente nesta noite, e tudo que pedirdes, vocês que estão ouvindo, vocês receberá. E eu quero deixar aqui, irmão Alex, para mim não tomar muito tempo já, em Coríntios capítulo 2 e o verso 4, a palavra do Senhor, através do profeta Paulo, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consiste em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder. Graças a Deus por isso, né? Não é sabedoria humana, mas é pelo Espírito. Maravilha. e 18 minutos. Glória a Deus. Interessante que hoje falar acerca de revelação, falar acerca da palavra revelada, sua até, né, um pouco meio estranho para aqueles que, né, que ainda estão numa denominação, né, estão seguindo uma certa religião, porque lá o povo, eles correm atrás de estudo, né, irmão Cláudio? Sim. Estudar, e estudo realmente é bom, né? É bom estudar, mas nós temos que dar ênfase à revelação do Espírito Santo, porque a palavra do Senhor é o único livro onde você lê que o autor está presente, né? Verdade. Os outros livros, né, que tem vários livros por aí, você lê, mas o autor não está presente. Mas a palavra do Senhor é o único livro que você lê, né, e o autor está presente. E aquilo ele vai revelando no seu coração. Se tiver uma dúvida, o autor exatamente. Então, esclarece. por isso, né, que Tiago, né, vem escrevendo para nós buscarmos, né, a sabedoria de Deus, né, buscarmos a revelação. E a palavra do Senhor, ela é revelada. Foi revelado para Paulo, né? Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 12: o que eu recebi não foi de homens, né, mas o evangelho que vos anunciei foi revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, meu Cláudio, hoje nós podemos ver aí várias faculdades, né, faculdades teológicas, né, pessoas que estão ficando, né, milionárias até, né, com esses estudos, e quantos, né, estão almejando um anel, né, de teologia, irmão Cláudio? Irmão Cláudio, um anel de teologia faz a pessoa ela ficar na dependência de Deus, ou a pessoa cria uma tipo de um orgulho, ou cria uma palavra aqui mais colocativa, arrogância, né? A pessoa fica arrogante. Isto ajuda ele, ou ele afasta de Deus, ou ele fica afastado, né? Irmão Alex, um bom anel, se você tiver um bom anel, você não precisa mais de Deus. Você prega, você já sabe pregar, você já sabe andar com seus próprios... Porque hoje tem até a aula de oratória, né? Isso. A pessoa até estuda a oratória, saber falar ao púlpito, saber montar um sermão. Depois você faz um curso aí, você não precisa mais de Deus, você já sabe levar sozinho. E isso é tudo doutrina, né? O que você tem que aprender aí fora, irmão Alex, é persuadir as pessoas. Se você fazer um bom curso de teologia, com 2, 3 anos, você já consegue persuadir as pessoas. Agora, a palavra de Deus não. Por mais que você estuda, Paulo era estudado, mas ele teve que começar tudo de novo. Aquilo era só esterco na vida dele. Os estudos que ele teve com Gamaliel ali, com as teologias com os fariseus,
ele considerou esterco, né? É esterco. Esterco, é fezes. Né? Mas, Fezes. você vê que é vários, né? Moisés estudou tanto, né? Era homem estudado. E na presença de Deus lá, que ele tinha que começar tudo de novo, ele falou, não sei falar. Como que ele ia voltar na terra que ele foi criado e não sabia falar? Então ele não sabia falar da palavra do Senhor. Então teologia tinha, estudo ele tinha. Então é o que aconteceu com nós também, né, mano? Que você era um pregador, saiu pregando aí, e hoje você está começando no zero, porque a palavra do Senhor é completamente diferente do que você imaginava. Porque Deus, ele é simples, né, meu Cláudio? Simples. Hoje o irmão Daniel Munhoz, né, falou para mim hoje, dizendo, né, que Deus os irmãos, nós temos que ser simples, falar aquilo que você é, do jeito que você é. Você não tem que criar um personagem de um pregador ou fazer um tipo, né, uma voz. Hoje para persuadir uma pessoa é democrático. Tem vários estudos, né? É a mesma coisa, irmão Alex. Ontem eu comentei isso, né? O espírito que está dentro de você é o que você fala, né? O que você. Então, se a pessoa tiver, irmão Alex, igual um irmão veio falar comigo e estava falando muita gíria. Eu falei assim, ô irmão, você tem que educar essa gíria aí um pouco, porque isso aí não vem de Deus. Deus não fala em gíria. Deus é tão simples que ele fala a linguagem, a minha linguagem. Você vem falar, eu nem estou entendendo o que você está falando. Aí ele falou que o jeitão dele era aquele mesmo. Eu falei, então, é só mudar, irmão, porque Deus transforma o homem. E a hora que você recebe o Espírito de Deus, você fala coisa que vem de Deus. Então Deus sabe o que você tem que entender o que ele fala. É por isso que os apóstolos, né, irmão? Os discípulos lá, os apóstolos, quando recebeu o Espírito, eles falaram em línguas, porque tinha várias nações. Cada nações precisava de uma língua para interpretar o que eles estavam sentindo ali, o que estava presente ali. Então eles falaram em língua. Agora nós não precisamos falar. Às vezes as pessoas pegam o rádio aqui e começam a falar em língua. A gente está lá ouvindo no rádio e fica igual um bobo. Você não sabe o que as pessoas estão falando. O apóstolo Paulo disse: aquele que fala em língua estranha edifica ele mesmo, né? Agora, se for falar em língua, que haja interprete. Isso Paulo falando, né? Sim. Então, a ordenância. Porque eu vou falar aqui em línguas estranhas aqui, o ouvinte, o que o ouvinte vai entender? Ele tem que desligar o rádio. Então, não entende nada. Então, por isso que a persuasão, né, a arte de persuadir as pessoas, aconteceu lá no Éden, né, Democrático? Sim. Aconteceu lá no Éden. Né? Ele é o pai, né? O pai da mentira, né? Então ele começou. Soube trabalhar. Ele começou. Trouxe sua seta sobre a Eva, né? Ele interpretou a palavra, né? Interpretou a palavra, né? A palavra era: não comerás do fruto, e a sentença era: porque certamente morrerás, né? Isso era a ordem e a sentença. Ele levou uma coisa nova ali, né? Daí ele foi e persuadiu, né? Sempre interpretou aquela palavra ali para sempre que ele quer derrubar o homem, irmão Alex, tirar o homem da presença de Deus, ele cria coisas novas, porque ele sabe. A escritura ele sabe. Ele interpreta. Agora nós estudar a escritura não quer dizer nada. Nós porque temos que obedecer. Os ensinamentos dos apóstolos hoje não vale mais. Hoje não vale. Não, hoje não coisas novas. Ele persuadiu, né? Ele conseguiu. Os louvores, né, irmão Alex? Os louvores, você viu? Agora é só gospel. Cerveja gospel, tudo gospel. Tem tudo. Tem até balada gospel. Tem. Então tem rock, né? Tem o rock. Então ele no carnaval tem até o carnaval gospel, né? Tem. Então, por causa que ele consegue, né, o adversário da nossa alma, o diabo, ele consegue persuadir as pessoas e nesse meio de religiosidade, porque ele é religioso, né, meu cara? Sim. Ele é religioso, né? O diabo, ele sempre foi religioso. Por isso que ele tem ele consegue, o diabo, ele consegue fazer tantas denominações, né? Ele consegue fazer, a pessoa tá bem ali, tem os dons, ele coloca na mente da pessoa que ele tem que abrir um ministério para ele. Exatamente. Porque ele consegue andar sem aquele pastor. A primeira igreja que ele montou, que o diabo montou, foi lá, né, junto com Abel e Caim. É isso. Primeira igreja que o diabo conseguiu montar para adorar a Deus, porque ele é adorador, ele adora a Deus. Então ele adorou, ele montou, né, ali aquele altar ali,
aquele altar, aquele manjar, aquela mesa bonita para adorar a Deus, né? Para adorar a Deus. Mas no coração sujo dele, ele queria fazer melhor que Abel. Isso sempre foi o sentimento de Satanás, do coração sujo do diabo, ser melhor. Ele queria ser melhor que Deus, né? Levantaria meu trono e será melhor do que Deus, né? Daí ele veio e trouxe uma interpretação, né, que era melhor que de Deus para Eva. E Eva caiu na interpretação dele, né? Depois trouxe um altar melhor do que Abel. E sempre é melhor, né, meu Cláudio? E você vê que ao olhar assim, o homem pensa que realmente é melhor, né? Você não vê que... Mas todas ele perdeu, né, irmão? Então, exatamente. Jesus lá no monte, perdeu e está perdendo até hoje e vai continuar perdendo. Mas ele tem arrastado bastante gente. Mas Deus não está preocupado, porque ele foi preparar lugar e ele sabe quantas pessoas que vão ocupar aquele lugar. Não vai sobrar e nem vai faltar. Por isso que fala, muitos foram chamados e poucos são escolhidos. Porque muitos que foram chamados, eles não vão seguir a Cristo. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu leio a Bíblia, eu tenho entendimento e eu estou certo. Mas os anjos também estavam certos. Quando estavam lá no céu, eles estavam certos. Mas por que a terça parte negou? Porque ele foi, né? Ele levou persuadir, né, aqueles anjos ali. Então, quando você falou, irmão Alex, quando você falou que a primeira religião ele criou ali no Éden, você errou, porque foi lá no céu que ele criou a primeira. Foi os anjos lá, ali. Foi lá que ele a organização, né, a primeira organização. Ele vem fazendo isso até hoje, né? Por isso que Deus rejeita organização, né? As pessoas se organizar ali, fazer um grupinho aqui, um grupinho ali, um grupinho ali, e isso é uma confusão que Deus não está nessa confusão. Deus não é Deus de confusão. E é fácil da pessoa perceber isso, Malé. Quando você está fazendo uma coisa que você quer fazer melhor do que seu semelhante, é que dentro de você não está o Espírito Santo, está o espírito desse enganador aí. Exatamente. Quando você pensa de fazer um tempo melhor, você está com um espírito maligno dentro de ti. Hoje está uma disputa, né? Um tempo mais bonito que o outro. Isso. Viu, meu Cláudio? Infelizmente a hora já foi. Vamos estar ouvindo a palavra. Logo após voltaremos, né, com mais algum comentário, sim, amém? Sim. Com vocês, pastor Daniel Borges. Horas e 29 da minutos. Vida, sob o lindo céu, ouve a voz do bom pastor. Quando as flores trazem orvalhado véu, ouve a voz do bom pastor. Saudamos a todos os nossos ouvintes no precioso nome de nosso Senhor Jesus, e é com privilégio, com alegria, estamos mais uma vez chegando no seu lar para vos anunciar a palavra de Deus, e cremos que uma vez mais o Senhor Jesus irá falar ao seu coração. Nós, nessa oportunidade, vamos ler as Escrituras no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6. Mas antes de lermos, enquanto o nosso ouvinte vai procurando a Escritura para nos acompanhar, nós vamos ouvir um hino e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Perdido eu andei, bem distante dos braços de Deus, bem pra longe o pecado arrastou, e a minha alma quase se perdeu, sem esperança de um dia encontrar uma mão para me ajudar, que tirasse minha alma das trevas e mostrasse um caminho de luz. Mas existe alguém que liberta e que livra o pobre pecador, pois é Ele mesmo que transforma, Jesus Cristo, grande Salvador. Fui correndo então a procurar esse alguém para me ajudar, algo que fosse toda a verdade. Em religiões não pude encontrar.
Deus me deu uma grande mensagem de um profeta para restaurar os mistérios que estavam escondidos. O irmão Brana veio revelar. Quem sou eu para ser escolhido nesta confusão que hoje está? Hoje Deus já escolheu sua noiva, brevemente Ele levará. Fui correndo então a procurar esse alguém para me ajudar, algo que fosse toda a verdade. Em religiões não pude encontrar. Deus me deu uma grande mensagem de um profeta para restaurar os mistérios que estavam escondidos. O irmão Brana veio revelar. Quem sou eu para ser escolhido nesta confusão que hoje está? Hoje Deus já escolheu sua noiva, brevemente Ele levará. Segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 1 ao 6, nos diz assim: pelo que tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus, e assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para com os que se perdem, está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Que a graça de Jesus seja sobre a palavra que foi lida, que Deus possa acrescentar as suas bênçãos às Escrituras. Eu daria um título à nossa meditação nessa oportunidade, e eu intitularia este programa O Deus desta Era Maligna. Vocês viram aqui no versículo 4 que o apóstolo Paulo diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, amados e preciosos ouvintes, nós vamos meditar um pouco sobre o Deus com D minúsculo, o Deus desta era maligna. Veja, ouvintes, que nós estamos vivendo nos últimos dias, nos últimos momentos, e podemos dizer que o mundo já está em seu clímax, está no seu final, e tudo está para encerrar em um dia desses. Agora, ouvintes, é necessário, é claro, que nós, em um tempo tão oportuno qual estamos vivendo, um tempo de grande responsabilidade, porque é o tempo final, é necessário que nós estejamos apercebidos acerca da vontade, do desejo de Deus para conosco, porque todos aqueles que estiverem desapercebidos, envolvidos com as coisas desse mundo, certamente eles perderão o arrebatamento e haverá uma grande decepção. Mas aqueles que estiverem apercebidos, conectados com Deus, eles então poderão compreender o que Deus está fazendo,
e então estar no lugar provido por Deus para o arrebatamento. Porque há muitas denominações, há muitas formas religiosas, mas há um só lugar provido por Deus, aonde a noiva deve estar estabelecida para ser arrebatada. Agora, ouvintes, eu quero dizer que a própria era em que Deus está tomando um povo, porque esta era é uma era onde Deus está reunindo a sua noiva, e nessa própria era onde Deus está tomando um povo para o seu nome, ela é chamada a era maligna. Parece um contraste, parece algo difícil de entender com olhos naturais. Uma era tão importante, porque é a era do arrebatamento, mas também, pelo outro lado, é chamada a era maligna. Por quê? Deus está ajuntando um povo para o arrebatamento. Ele está tirando um de uma denominação, outro de outra, de todos os segmentos religiosos, de todos os segmentos doutrinários, teológicos. Deus está chamando um povo e ajuntando um povo, chamando um povo para o seu nome, diz a Bíblia, e os ajuntando para um casamento com Cristo, com o noivo. E nesta mesma era maligna é a era em que Deus está juntando um povo. Você poderia pensar, por que Deus escolheu esta era maligna para escolher o seu povo? É que Deus queria mesmo reunir o seu povo, a sua noiva, nesta era, para testá-la. Porque a era mais terrível, e é nessa era mais terrível, que Deus está testando a sua noiva. Testando para ver aonde está o coração dela. Porque é uma era cheia de influências, é uma era cheia de enganos, e é nesta mesma era que a noiva de Jesus está sendo provada. Agora, é claro que nas eras passadas há pessoas daqueles tempos que são partes da noiva. Eles dormiram com o Senhor, eles viveram a mensagem da hora para o seu dia e estão esperando, são partes da noiva. Mas eu estou dizendo que hoje é o tempo em que Deus está reunindo um povo para ser arrebatado. E Deus escolheu logo esta era maligna para tirar desta era maligna um povo para o seu nome, um povo para um casamento, para um compromisso com Deus. Agora veja, ouvintes, que desde o Éden, se nós voltarmos as nossas mentes há 6.000 anos atrás, ali no jardim do Éden, desde o Éden até a era de Laodiceia, que é a era em que nós vivemos, a última era, nunca houve, desde o Éden até esta última era, nunca houve uma era de tanto engano até esta era em que nós vivemos. É a era mais terrível, é a era mais enganosa, onde há enganos de todas as formas, de todas as maneiras, igrejas frias, igrejas simplesmente superficiais, sociais, onde simplesmente vão ali como clubes para se encontrarem, para eventos sociais. São igrejas frias, igrejas descomprometidas com Deus. É uma era de engano, uma era de teologias, aonde ministros, pregadores se assentam dentro de um seminário para cozinhar as suas mentes com teologias, com interpretações que vêm para invalidar a palavra de Deus. Porque as interpretações dos homens servem somente para uma coisa: para invalidar a palavra de Deus diante do povo. Porque a palavra de Deus, ela foi feita para ser obedecida, ela foi feita para crer como está nas Escrituras. Deus não precisa de um intérprete, Deus não precisa de alguém para interpretar o que Deus disse. O que Deus disse é aquilo que Ele disse e pronto. Quando Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado através de Pedro, Jesus disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Precisa um intérprete para isso? Não precisa. O que você tem que fazer
é descer e ser batizado em nome do Senhor Jesus. Mas os teólogos, eles, em seminários, aprendem a interpretar. E aí eles vêm diante do povo e dizem: não, realmente Pedro mandou batizar em nome de Jesus e batizou quase 3.000 almas em nome de Jesus. Mas sabe por quê? É que aquelas pessoas que Pedro batizou foram aqueles que mataram a Jesus. E para que se arrependessem de matarem a Jesus, então teriam que ser batizados no nome dele. Ó, ouvintes, que cegueira, que interpretação fraca. Será que eles não verem que o Espírito Santo, não Pedro, o Espírito Santo através de Pedro diz: porque esta promessa, ele diz: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa vos diz respeito a vós, judeus, vossos filhos, judeus, e a todos que estão longe. Isso inclui a mim, isso inclui a você, e a tantos quanto o nosso Deus chamar. Então a promessa do batismo em nome de Jesus e o recebimento do Espírito Santo após esse batismo é para todos. Cornélio, em Atos 10, não era judeu, e ele também e sua família foi batizado em nome do Senhor Jesus. Então veja, ouvintes, que é uma era de engano, é uma era de teologias, é uma era maligna, onde o diabo tem predominado, tem dominado. Mas é nesta mesma era aonde o Deus desse século, Satanás, porque a palavra Deus quer dizer um ser que é adorado, e Satanás, ele subiu a um trono de adoração, aonde o mundo está o adorando, com as modas, com o pecado, com a vaidade, com a incredulidade. Ele é o Deus desse século. E é nesta era maligna aonde Deus está tirando uma noiva para ser arrebatada. E eu quero dizer a você, ouvinte, que você possa ter seu coração aberto para que você tenha a revelação da palavra e então escape do engano desta era maligna e creia na palavra para então ser arrebatado em um dia desses. Então veja, ouvintes, que é uma era terrível. Como eu disse, desde o Éden até esta última era, nunca houve um tempo de tanto engano como no dia de hoje. Agora, a razão de Deus chamar um povo desta era maligna é, como eu disse, é para provar esse povo. Porque realmente a noiva tem sido provada diante de tanto engano, tanta interpretação, tanta sedução, aonde o pecado tem sido oficializado nas próprias igrejas. Mas a noiva de Jesus, ela passará por cima de tudo isso e ela será aprovada por Cristo por rejeitar o engano, a modernidade e a influência deste mundo, desta era maligna. Agora, a semente, ela começa no chão e ela chega ao seu final. Você planta uma semente, ela começa dali e ela vai até produzir um fruto igual àquele que foi plantado um dia. Assim também, a semente do engano que caiu no chão ali no Éden, da mesma maneira ela termina nesses últimos dias. Você entende? A mesma semente que o colono planta é a mesma que ele colhe na safra. E a mesma semente do engano que foi plantada lá no Éden é a mesma que está em nossos dias. Agora, uma diferença: se você planta um punhado de semente, você colhe o quê? Uma baciada. O colono planta alguma porção de semente e colhe várias sacas de semente. Então, essa semente que foi plantada no Éden, ela hoje, através da produção, ela tem multiplicado muitas vezes. Ou seja, o engano que surgiu no Éden, no último dia, nesta era maligna, tem chegado ao seu auge. E qual foi o engano, meu precioso ouvinte? Ali no Éden, você recorda? Quem foi a primeira pessoa que foi enganada? Eva. A mulher aponta para a igreja. Vamos dizer, a igreja Eva foi enganada ali no Éden por Satanás. Agora, eu quero dizer algo para ti, ouvinte, para o nosso precioso ouvinte. Você não se engane com pessoas que carregam a Bíblia e falam muito bem sobre a Bíblia. Satanás enganou Eva falando da própria palavra de Deus. Satanás, ouça isso, ele não chegou dizendo para Eva que Deus não existia e que a palavra de Deus era mentira.
porque se ele fizesse isso, Eva nunca acreditaria nele. Satanás, ele chegou falando bem da palavra de Deus. É o que o diabo tem feito nesta era maligna. Naquela manhã, quando Eva foi enganada, vamos dizer, quando a igreja Eva foi enganada, quem sabe Satanás chegou ali e disse: bom dia, irmã Eva, que belo dia é esse que Deus tem nos dado. Olha, você tem observado a natureza, como ela é linda, como esse Deus é maravilhoso, poderoso em obras. Realmente é um Deus de amor, é um Deus muito misericordioso, não é verdade, Eva? E Eva dizia: sim, nosso Deus é um Deus cheio de amor, nosso Deus é um grande Deus. Suponhamos que a serpente disse: pois sim, ele é um Deus muito amável, é um Deus maravilhoso, veja quanta coisa bela ele colocou em nossa frente. Não disse Deus, Eva, que poderia comer de toda a árvore do jardim? Esse Deus maravilhoso não disse que poderia comer de todas essas belezas que ele tem colocado? Olha como o diabo vem chegando devagarinho. E Eva disse: sim, Deus disse que poderíamos comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, menos da árvore que está no meio do jardim, porque no dia que comêssemos, morreríamos. Oh, Eva, pensa você que Deus te mataria? Um Deus tão amoroso? Eva, eu vou lhe explicar essa partezinha da palavra que você não tem entendido. Olha aí, ouvintes, o diabo interpretando, o diabo arrazoando a palavra de Deus. É isso, ouvintes, que o diabo faz e tem feito hoje para enganar as pessoas. Ele não vem tirando a Bíblia do povo, não. Ele vem arrazoando, ele vem interpretando. Ele disse: Eva, eu vou... Senta aí, quem sabe, né? Senta aí, vamos conversar um pouquinho, vamos arrazoar acerca disso e eu vou explicar. Deus certamente não te matará, certamente não morrereis. É que Deus sabia que no dia que você comesse, seria aberto o teu entendimento e você seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Não teria você desejo, Eva, de conhecer o bem e o mal, conhecer todas as coisas? Oh, certamente não morrereis. E Eva caiu ali. Eva foi enganada por uma interpretação do diabo. Quando o diabo, através da serpente, enganou Eva, interpretou a palavra para Eva, ali Eva foi enganada. Ela não descreu da palavra de Deus, não, ela somente aceitou a palavra interpretada pelo diabo. Da mesma maneira hoje, ouvintes, o povo, eles não dizem que a Bíblia não é verdade, eles não descrêem da palavra de Deus, mas eles somente aceitam uma interpretação da palavra. Quando a Bíblia diz, por exemplo, que a mulher não deva pregar, Paulo diz: não permito que a mulher ensine, mas que esteja calada na igreja. Eles dizem assim: não, vocês não entendem isso. Olha a serpente de novo. Vocês não entendem isso. É que naquele tempo as mulheres falavam muito, então Paulo, elas conversavam muito na igreja e Paulo mandou elas ficar quietas. Ah, que cegueira. Não verem que depois Paulo fala outra vez e ele diz a Timóteo, capítulo 2, ele diz: não permito que a mulher ensine. Não permito que a mulher ensine, mas que esteja o quê? Calada. 1 Timóteo 2, versículo 11. A mulher aprenda em silêncio com toda sujeição. Verso 12. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Ouvintes, você tem que tomar a palavra como ela é, senão você perderá o arrebatamento. Quando Eva aceitou a palavra interpretada, o que aconteceu com ela? Ela morreu. Naturalmente ela morreu. Também hoje, quando as pessoas aceitam a palavra errada, interpretada, eles morrem espiritualmente. E o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: eu tenho medo, em outras palavras, que assim como a serpente enganou a Eva, assim vocês também sejam enganados. Ele diz: assim eu tenho zelo de vós, para vos apresentar como uma virgem pura a um marido saber Cristo. Porque Eva, quando ela foi enganada pela serpente, ela perdeu a sua virgindade.
Sim, porque hoje as religiões ensinam que Eva comeu uma maçã. Que cegueira! Não foi uma maçã. O fruto que ela comeu foi o adultério, foi o sexo. Isso mesmo, abertamente eu digo, para que vocês entendam. Porque se vocês observarem, logo depois que ela comeu do fruto proibido, a próxima coisa que você vê na Bíblia, Eva aparece grávida. E ela teve filhos gêmeos, porque ela comeu do fruto e depois levou e deu para o seu marido, e ele comeu com ela também. Ou seja, ela aprendeu ali com a serpente, ela adulterou com a serpente e logo foi e ensinou para Adão o que ela aprendeu com a serpente. E Adão comeu com ela, ou seja, esteve com ela, e ela então engravidou dos dois, da serpente e de Adão. Você diz, como isso? Sim, uma mulher ela pode dar à luz, ter dois filhos de pais diferentes, gêmeos. Sim, a ciência prova isso. Porque se ela estiver com os dois óvulos maduros e forem fecundados, os dois separadamente, ela engravida de gêmeos diferentes um do outro. Você sabe que quando nasce gêmeos idênticos, é um óvulo que foi fendido, ou seja, ele se dividiu em dois. Por isso a criança nasce com as mesmas características. Mas quando nascem gêmeos diferentes, são dois óvulos fecundados. E Eva, ela deu à luz a dois filhos. Um era filho do diabo, através da serpente, e outro era filho de Adão. João diz que Caim era filho do maligno. A Bíblia diz isso. Não é invenção minha, não é teologia, mas é a palavra de Deus dizendo que Caim era filho do maligno. Ele era filho do maligno. Ele era filho de Satanás. Veja, 1 João capítulo 3, versículo 12. Não como Caim. 1 João 3, verso 12. Não como Caim, que era do maligno. Então, quando Eva aceitou a interpretação da serpente, ela perdeu a sua virgindade. Hoje, quando a igreja aceita a interpretação do diabo através de intérpretes, de teólogos, eles perdem a virgindade espiritual. E a noiva de Jesus é uma noiva virgem, é uma noiva pura, não é uma noiva, uma mulher, vamos dizer, que vive com tudo que é tipo de pessoas. Não, Jesus ele é santo, ele é puro. Sua noiva será uma noiva limpa, sua noiva será uma noiva pura. Veja em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 2. Capítulo 11, 2 Coríntios, versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, saber Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, e ela perdeu, em outras palavras, quando ela foi enganada, ela perdeu a sua virgindade. Assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Paulo estava preocupado em apresentar uma virgem pura a Cristo, não uma mulher comprometida. Não, a noiva de Jesus, ela é uma virgem pura. Agora, para você ser virgem espiritualmente, você não pode receber a interpretação de Satanás. Você tem que ficar com a palavra, porque Cristo é a palavra, o noivo é a palavra. E se o noivo é a palavra, a noiva também terá que ser a palavra. A noiva terá que ser ela e o noivo uma coisa só. Assim como carne e unha, assim a noiva e Cristo devem ser um. Assim como o noivo e a palavra é um, a noiva e a palavra tem que ser a mesma coisa. Por isso eu digo a você, ouvinte, Deus enviou uma mensagem nesses últimos dias para levar a noiva à palavra original. Nesta era maligna, nesta era de confusão, onde o Deus desse século, Satanás, tem cegado o entendimento das pessoas com teologias, com interpretações, com enganos, há uma mensagem, Malaquias 4, versículos 5 e 6. Há um profeta de Deus que foi enviado nesta era para levar a noiva de volta à fé original, de volta aos princípios bíblicos. Assim como era a igreja primitiva, assim a noiva terá que ser a mesma igreja, a palavra original, a semente de hoje tem que ser a mesma semente que foi plantada ali no Pentecostes. Por isso eu digo a você, Zacarias capítulo 14, versículos 6 e 7, diz:
que nos últimos dias, no tempo da tarde, haveria luz. Nesta era maligna, nessa era de escuridão, uma luz raiou, a luz de Deus, a revelação através do profeta, levando a noiva de volta às Escrituras. Deus vos abençoe, ouvinte, e eu digo a você, seja puro, seja uma noiva virgem, pura para Cristo. Não aceite como Eva aceitou a interpretação da serpente, foi enganada. Hoje a igreja tem, o mundo religioso tem aceitado as interpretações e tem sido enganados pelo diabo. Sim, tem sido enganados pela serpente e tem perdido a sua pureza espiritual, a sua virgindade espiritual. Jamais o noivo, Jesus Cristo, irá levar algo dessa maneira, quando o pecado tem entrado nas igrejas. Não, a noiva de Jesus é uma noiva pura. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, esta é a minha oração. E que você possa vir, voltar às Escrituras e ser puro, ser virgem, separado para Cristo. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Graças a Deus, né, por esta mensagem que nós acabamos de ouvir. É só nós obedecer a palavra do Senhor, a voz do Senhor, que nós teremos a nossa vitória. E chegamos no finalzinho já. Eu quero agradecer, que Deus possa abençoar cada um. E segunda-feira nós estaremos reunidos a partir das 19 horas ali na Pedro Álvares Cabral, número 372, no Jardim Esplanada, Rua Pedro Álvares Cabral, 372, no Jardim Esplanada. Vai vir os irmãos do Mato Grosso, Campinas. Nós vamos estar reunidos ali na palavra do Senhor. Glória a Deus. E Daniel Munhoz e o José Carlos já está convidado. A partir das 19 horas, o irmão Lesiário de Campinas mandou te convidar, viu, irmão Daniel Munhoz? Segunda-feira, às 19 horas, na Rua Pedro Álvares Cabral, 372, ali no Esplanada. Amém? Deus abençoe cada um. 21 horas e 59 lágrimas, choro e dor, mas outro talvez ceifará o meu trigo com gozo, trazendo ao Senhor. Vez após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor. Ceifeiro recolhe com gozo os frutos, nem sempre sabendo a dor que custou para quem trabalhou tanto no sol ou chuva e com paciência a semente plantou. Após vezes a minha alma sente angústia e choro do semeador, mas o que semeia, tanto como que ceifa, terão recompensa das mãos do Senhor.